Voltei. Aqui, gente, o próximo ponto é sobre correntes marítimas. É um outro fator muito importante para a gente trocar ideia, porque ele influencia muito no clima das regiões, sem dúvidas. As águas oceânicas estão em constante circulação. Esqueci de parar meu relógio aqui. Pronto, voltou. Deixa eu ver de novo se está gravando. Está gravando. Tenho medo de falar pra caramba e não gravar. As correntes marítimas estão em constante circulação. Elas sempre estão se movimentando. O oceano ele não fica paradão lá. Tá? O planeta gira. Percebe? Se o planeta gira, a água também vai girar. Vai se movimentar. Beleza? E as correntes marítimas conduzem as características climáticas do ponto de origem, influenciando o clima da região pela qual ela passa, podendo ser quentes ou frias. Professor, eu entendi, mas explica um pouquinho mais calmo, tá? É o seguinte, a Terra gira. Então, irá acontecer uma influência também nas águas oceânicas. E, a partir disso, a gente vai ter a formação das correntes marítimas. Correntes marítimas são porções do oceano, isso é muito doido, mas é o que acontece na natureza. São porções do oceano que possuem temperatura e quantidade de salinidade diferentes do seu entorno. Então é muito comum você ver uma corrente marítima mais fria em águas que são um pouco mais quentes e vice-versa. Tá? Só que, ainda que ela tenha uma característica diferente, ela vai respeitar as características climáticas do ponto em que ela foi formada. Então, se ela é uma corrente marítima que foi formada numa região quente, e ela é uma corrente marítima quente, ela vai levar essa quentura com ela para onde ela for. Por isso que a corrente marítima quente, quando passa na costa de um país de clima temperado, um clima mais frio, ela torna ali um pouco mais balanceado. Quer um exemplo? A corrente do Golfo do México. A corrente do Golfo do México sai do México e vai influenciar lá os países da Europa Ocidental. Se não fosse pela corrente do México, esses países seriam muito mais frios do que são. Percebem? É uma corrente quente, formada em um lugar quente, que é inclusive muito mais quente do que as águas que estão no seu entorno, tá? Só para a gente lembrar dessa questão da formação das correntes marítimas. Ela é muito mais quente do que o restante das águas que estão no seu entorno. Isso é muito doido, mas é o que acontece. E essa corrente do Golfo, ela sai do México e vai até a Europa, vai margear ali a costa dos países da Europa Ocidental e que torna, no verão, as temperaturas mais tranquilonas nesses países, porque senão eles seriam muito mais frios do que eles realmente são. Tá? E as correntes marítimas podem ser quentes, como podem ser frias também. Beleza? Um exemplo aqui é a corrente de Humboldt, que é a corrente mais fria do mundo, que inclusive passa aqui na América do Sul. A corrente de Humboldt é a mais fria do mundo. Ela, o que eu acabei de falar, passa na costa oeste da América do Sul. Enorme influência sobre o clima do Chile e do Peru, é óbvio. Chile e o Peru são países que estão muito mais para aquela porção oeste do continente americano, não do continente americano, né, mas do subcontinente da América do Sul, né? Então, como essa corrente marítima ela passa ali nessa região, vai pegar logo de cheio o Chile e o Peru, beleza? E essa corrente de Humboldt, ela é muito rica em plâncton. E como ela é muito rica em plâncton, ela alimenta a indústria pesqueira dos países. Por quê? Porque vários países, né, vários peixes, espécies de peixes, se alimentam desses plânctons. São os bichinhozinhos. E esses plânctons, a presença deles, né, na corrente de Humboldt faz com que a indústria pesqueira dessas regiões pelas quais ela passa seja muito estimulada por conta disso. Então, olha essa relação entre natureza e sociedade. É uma corrente fria, rica em plânctons, e que por conta disso tem vários
peixes, né, que ficam nessa corrente, próxima a essa corrente, para poder se alimentar desses plânctons. O homem, percebendo isso, vai lá e pesca esses peixes. Então, a corrente de Humboldt é muito importante para a indústria pesqueira do Chile e do Peru. Perceba como a gente consegue entender um elemento econômico a partir de um elemento tido como físico, um elemento natural. A geografia é toda interconectada, gente. É tudo uma coisa só, tá? E a corrente de Humboldt ela também interfere muito na formação do deserto mais seco do mundo. Professor, por que ela influencia na formação de um deserto? Por quê? Pelo seguinte, a corrente de Humboldt ela não é fria. Se ela é fria, ela vai influenciar o ar que está sobre ela. Logo, acima da corrente de Humboldt, teremos um ar mais frio. E o ar mais frio não é um ar mais seco. Então, a corrente de Humboldt, quando ela passa numa costa, ela leva consigo também a secura. E essa secura vai ser fundamental para a formação de desertos. Por quê, professor? Porque quando essa secura está presente, essa massa de ar frio e seca está presente, ela impede que a umidade vinda do oceano penetre nessa região. Então, quando a corrente de Humboldt passa ali nas costas, né, nas regiões costeiras, ela leva uma temperatura mais fria e leva uma secura no ar, tá? Porque o ar sobre ela é um ar seco, é um ar frio e cria uma barreira contra a umidade vinda do oceano. Então essa região fica fria e seca. É um ambiente perfeito, propício para a formação de um deserto. Isso é uma região alta, então perfeitíssimo, tá? Próximo elemento aqui é a proximidade e distância do mar, maritimidade e continentalidade. A gente já falou desses fatores climáticos várias vezes aqui, tá? A gente está olhando com um pouco mais de detalhes, para ficar bem sedimentado na cabeça de vocês. Diferença de aquecimento. O mar e a terra se aquecem de forma desigual. Ah, mas isso aqui é muito importante. As águas se aquecem e se resfriam mais lentamente que a superfície sólida. Continentalidade. Áreas afastadas dos oceanos absorvem e perdem calor muito rapidamente, sofrendo grande variação de temperatura. Maritimidade. Áreas próximas ao oceano, as temperaturas pouco variam ao longo do dia. Amplitude térmica, variação de temperatura entre os dias e as noites e ao longo do ano. Quanto maior a distância de um lugar em relação ao mar, maior a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Professor, explica. Tá. Inclusive, a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Acho que é no próximo slide. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, acho que é no último. Mas já vou adiantando aqui. Que é o seguinte. A água e a terra se aquecem de formas diferentes. Como assim? O continente, que é onde nós estamos, ele ganha calor com muito mais facilidade, porém ele perde com muito mais facilidade também. Enquanto que o oceano, ele, para mudar o seu estado físico, a água mudar o estado físico, né, virar vapor, precisa de muito calor incidindo ali sobre esse oceano. Ou seja, a gente vai entrar agora numa relação de pressão atmosférica. E como que isso influencia o clima das regiões. Deixa a pressão atmosférica para o seu momento, né? Mas basicamente essa diferença de aquecimento significa que durante o dia o continente, a terra onde nós estamos, está muito mais quente, enquanto que a água do mar vai estar mais fria, porque ela está acumulando esse calor. Portanto, ela vai estar mais fria. Entretanto, à noite, a água do mar vai estar mais quente e o continente mais frio. E óbvio, gente, quanto mais próximo do mar é a região, mais vai receber a influência da maritimidade. O que é a maritimidade? É a influência da umidade vinda do mar sobre os climas das regiões. Logo, essa umidade vai dar uma segurada nessa temperatura, né, nesse clima, nessas temperaturas dessa região. Vai ser uma região com um clima mais balanceado.
não vai ter uma diferença entre as maiores e menores temperaturas tão grande. Né? Você não vai ter um dia com 40 graus e uma noite com menos 5 graus Celsius. Você vai ter um dia de 40 graus e uma noite de, sei lá, 30, 35 graus. Quem faz essa regulação é a água, é a umidade. Ao mesmo tempo, quem sofre de continentalidade, esses nomes são muito importantes, eu dou um destaque para eles por conta disso, são regiões que estão mais afastadas da água do mar. Logo, não tem tanta influência desse elemento tão importante para a regulação de temperatura. Logo, elas vão ter climas com uma variação entre as temperaturas, com a amplitude térmica, que é a diferença entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas, muito mais expressiva. Ou seja, centro-oeste brasileiro, que durante o dia você tem temperaturas muito altas, 30 graus, 35 graus, muito seco, tá? O centro-oeste é muito comum as pessoas falarem que o nariz sangra, e sangra mesmo, que eu já fui, o nariz sangra. Por quê? Porque é muito seco, muito distante do mar. Então, vai ter uma secura muito grande, porém vai ser muito quente. Por quê? Porque está numa região tropical, uma região de latitude muito baixa. Então, recebe perpendicularmente os raios solares. Porém, à noite é muito frio no centro-oeste brasileiro. Por quê? Porque como não tem a água regulando essa temperatura, né, a gente tem durante o dia temperaturas muito expressivas e durante a noite temperaturas muito expressivas também. E a diferença das maiores e menores temperaturas a gente chama na geografia de amplitude térmica. Então, quem sofre de maritimidade tem baixa amplitude térmica, essa diferença é muito baixa. Enquanto que quem sofre de continentalidade, né, tem diferenças muito maiores entre as maiores e menores temperaturas. Ou seja, amplitudes térmicas mais expressivas. Beleza? Agora falar como que a vegetação influencia, né? Vegetação e temperatura. A cobertura vegetal, que se distribui sobre a superfície terrestre, influencia o clima de duas formas. Taxa de radiação. Quanto mais árvores, menor o contato dos raios solares com o solo. Isso é muito importante, tá? A Amazônia, por exemplo, ela tem um solo muito ruim para o plantio. Dentre os muitos motivos, nós temos justamente esse ponto. Que nós temos vegetação, um tipo de vegetação na Amazônia que nós chamamos de dossel. Que as copas dessas árvores são muito altas e são muito juntinhas, né? Quando se passa de helicóptero, um avião, por exemplo, né, ou vê uma imagem de satélite, você vê aquele tapetão verde. Por que esse tapetão verde existe? Porque são árvores muito juntinhas umas das outras, com copas muito altas também. Logo, a radiação solar para entrar ali tem muita dificuldade. Então, inclusive, isso vai influenciar nesse solo. Beleza? E radiação menor, solos menos quentes. Quanto menos árvores, maior o contato dos raios solares com o solo. Logo, são solos mais quentes. Tá bom? Ou seja, quanto menos árvores, mais tem um impacto direto dos raios solares com o solo. Enquanto que quando tivermos mais árvores, aí a gente vai ter um impacto menor da radiação solar com o solo. Agora, evapotranspiração, que é um outro elemento relacionado à vegetação e como que a vegetação pode influenciar na temperatura dos lugares. Retirando água do solo pelas raízes e lançando parte para a atmosfera por meio das folhas. Eu vou falar um pouquinho daquele fenômeno que eu comentei com vocês, que é o seguinte: a vegetação ela vai jogar a água que tem dentro dela para fora, de alguma forma. E as árvores utilizam das suas folhas. Entre as muitas utilidades das folhas, elas servem para a árvore jogar para fora aquela umidade que está dentro dela. Uma árvore, ela puxa a umidade do lençol freático, do solo, a partir das suas raízes. E essa umidade, para ir embora, ela tem que fazer esse movimento, né, essa ida, a partir das folhas. As folhas têm um buraquinho que se chama estômatos, que abrem e fecham, abrem e fecham. Eles abrem, sai a umidade, fecham para reter a umidade.
abrem, sai a umidade e fecham. E fazem esse movimento diariamente, tá? Então, isso é evapotranspiração. São as espécies vegetais colocando para fora toda aquela umidade presente dentro delas, tá bem? Contribui para a formação de massas de ar úmidas, uma floresta mais densa retém mais calor, e sua evapotranspiração influencia a umidade relativa do ar, intensificando nuvens e chuvas na região. Ou seja, uma floresta mais densa é uma floresta com mais árvores. Logo, quanto mais árvores, mais umidade sendo jogada para a atmosfera, logo maior formação de massas de ar. Uma floresta menos densa retém menos calor e a sua evapotranspiração é menor. Se tem menos árvores, tem menor jogada de vapor d'água para a atmosfera, a menor formação de massas de ar. Tá bom? Uma floresta mais densa, o exemplo é a Amazônia. Uma floresta menos densa, o exemplo é a Caatinga. Agora falar dos ventos. O ar atmosférico em movimento. Lembrando que ar em movimento é a mesma coisa que massa de ar em movimento, tá? O vento que a gente fala é nada mais, nada menos do que massa de ar em movimento. Beleza? Uma área ciclonal. O que é uma área que a gente chama de ciclonal? É uma área receptora de ventos. Uma área que recebe muitos ventos é uma área ciclonal. Uma área anticiclonal, percebam, área ciclonal, área que recebe ventos. A área anticiclonal é uma área que manda ventos embora, é uma área dispersora de ventos. E isso formula o princípio da circulação dos ventos. Ou seja, se a circulação dos ventos é a circulação da atmosfera, porque é onde que os ventos se propagam? Onde que as massas de ar se formam? Se formam na atmosfera. Tá? Então, quando a gente fala princípio de circulação dos ventos, a gente automaticamente está falando do princípio da circulação da atmosfera. Tá bom? Como que esses ventos, como que essas massas de ar se deslocam? Elas vão das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Os ventos surgem a partir das diferenças de pressão da Terra, tanto em escala global quanto em local. Olha esse desenho aqui, tem até outro. Olha esses dois desenhos. É o seguinte. O que é uma região de baixa pressão? Pensa no Brasil. Pensa numa região próxima ali do Equador. Que é o seguinte. Não está recebendo muita radiação solar? Então, se está recebendo muita radiação solar, ela vai ter uma grande formação de massas de ar. Pensa na MEC, massa equatorial continental, gigantesca, uma nuvem gigantesca sobre a Amazônia. O planeta Terra gira. Se ele gira, essa massa de ar também vai se movimentar. Só que, conforme ela vai se movimentando, ela vai ganhando altitude e automaticamente precipitando. Ganhando altitude também acumulando mais e mais vapor d'água, tá? Mas conforme ela vai se movimentando, ela vai chovendo, 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 até que essa massa de ar, ela fica com uma quantidade tão pequena de vapor d'água ali dentro, que ela começa a cair, a cair, a cair e a cair. Nesse ponto em que essa massa de ar cai, nós chamamos de uma região de alta pressão atmosférica. Percebam, uma região de baixa pressão atmosférica é uma região em que essas massas de ar sobem. Tem baixa pressão porque as massas de ar ali presentes vão embora. Elas, subiram e foram embora. Já uma região de alta pressão tem essa massa de ar descendo, pressionando. Tá seca? Tá seca, mas está descendo. E quando ela desce, ela joga toda a umidade que estava presente naquela região para outros lugares. Por isso que a gente fala que uma região de alta pressão é uma região anticiclonal, que ela dispersa ventos. Enquanto que uma região de baixa pressão é uma região ciclonal. Por quê? Porque é uma receptora de ventos. Muito calor, formação de massas de ar. Começaram a se evaporar toda aquela massa líquida
né, começou a ser evaporada por conta do maior calor, formou massa de ar. Essa massa de ar se movimentou, desceu numa região de alta pressão. Essa região de alta pressão é uma região dispersora de ventos, dispersora de umidade, e jogou toda essa umidade para outros lugares. Algumas regiões do Nordeste brasileiro, por conta de relevos que existem ali no entorno, né, se torna uma região de alta pressão. Por quê? Porque a massa de ar vem, encontra com o relevo, com o morro, sobe e depois ela desce. Quando ela desce seca. E aí leva a secura e manda embora toda a pouca umidade que existia no Nordeste. É um dos pontos que explicam por que o Nordeste é tão seco. 2 apenas. Tá? Então é isso. Conforme essa massa de ar, que agora é seca, desce numa região de alta pressão, ela joga a umidade para outros lugares. Ou seja, a umidade que existia, ela volta para uma região de baixa pressão. Por isso que a gente diz que a circulação da atmosfera se estrutura a partir de uma região de alta pressão para uma região de baixa. Por quê? Porque na região de baixa, uma região receptora de ventos, uma região ciclonal, a gente tem a formação de massas de ar. Essas massas de ar vão se deslocar, vão descer na região de alta pressão, e conforme elas descem na região de alta pressão, elas jogam para tudo quanto é canto a umidade que existia ali. E quando elas jogam isso, essa umidade volta para a região de baixa pressão. Por isso que o princípio da circulação dos ventos, o princípio da circulação de massas de ar na atmosfera, se dá das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Tá bom? E aí esse esqueminha mostra muito bem essa situação. Ó, a região de baixa subiu, ó, se deslocou, desceu, pá, beleza? Pra cá. Aqui tá com a setinha para cima porque é a única forma que eu tinha para juntar esse tracinho com esse outro, tá? Mas tenham na cabeça de vocês que é só por isso que ela tá para cima, porque ela não deveria estar para cima. Inclusive eu vou tirar esse esqueminha para não confundir a cabeça de vocês, beleza? Mas a lógica é, ó, região de baixa, subiu, deslocou, desceu para alta, voltou. Vamos olhar para isso daqui. Região de baixa pressão, ó, subiu, bateu o vento, desceu na região de alta pressão, um ar frio, um ar mais seco. E aí, ó, o vento, ó, voltou, ó a árvore balançando para cá, ó a árvore balançando para cá, voltou para a região de baixa. A massa de ar, as nuvens, se deslocam, percebam, ó, se deslocam para a região de alta, que é onde elas descem. E aí quando essas massas de ar descem, elas dispersam, jogam para tudo quanto é canto a umidade que existia na região. E conforme elas dispersam essa umidade, ela volta para a região de baixa pressão, tá bem? E esse aqui é o nosso último slide para acabar nossa aula, e eu vou parar aqui para começar uma outra parte, tá bom? Até daqui a pouco.